Obrigado aí pelo convite, o Leandro, a gentileza, e Cláudio Haddad, aqui é um prazer com o meu amigo Zé Alexandre Schenkman. É interessante que provavelmente se encontrasse o Zé Alexandre nós somos amigos há muito tempo, de alguma palestra anterior, ele está falando de economia matemática, eu também, e agora a gente é traído. Isso aí eu acho que é em parte porque, na mesma época, na época da inflação, né, se atraiu muitos economistas para trabalharem sobre inflação, né, isso quase desapareceu com os outros campos de economia. Atualmente tem muitos economistas sendo atraídos pelo trabalhar em criminalidade, principalmente no Rio, né? Estou organizando um grande congresso internacional, o maior congresso, fazendo 4 prêmios Nobel e 70 economistas de alto padrão para o Rio de Janeiro. Isso é um problema, né? Você imagina o que é trazer para um... Tive com um grande economista aí, que provavelmente os alunos de doutorado e mestrado aqui fazem curso no livro dele, e nós fomos assaltados em Paraty. Então é uma coisa epidêmica. Então não é à toa que a gente começa a se interessar por essas questões, né? Eu tenho falado, eu não trabalho academicamente nisso, eu gostaria, tenho uns alunos de doutorado em linha, tenho algumas ideias, mas eu tenho pensado um pouco sobre esse assunto e dei umas entrevistas no Globo que tiveram grande repercussão, primeira página chamar a primeira página do domingo, uma coisa assim, e já do lado de mais punição, né? A gente estava falando que realmente o Rio ainda vive uma transição de um período na qual a população não queria, o Brasil em geral, né, não queria punição, e eu acho que a gente já está mudando para uma situação que a população quer punição. Eu já sou um pouco mais otimista com ele do que ele, e mesmo no Rio de Janeiro. É formador de opinião. Mas mesmo formador de opinião. Eles me entrevistaram, eles fizeram editorial baseado na minha entrevista e foram bastante simpáticos. Então, está mais dividido. Então, isso aí é uma coisa que dá ânimo para a gente trabalhar, né? Tentar dizer alguma coisa. E no Rio, a gente vive ainda aquela coisa da... Tem gente que acha que bala é mais barato, né? Para pegar o gancho aí da última coisa que o Zé Alexandre falou, né? De polícia, né? Eu não gosto desse tipo, né? Esse filme do BOP, coisa desse tipo assim. Eu acho que a gente deve fazer as coisas, obviamente, dentro da legalidade, e é um pouco sobre isso que eu vou falar. A palestra que eu vou fazer aqui, uma pequena palestra, jogar algumas ideias para o debate, vão ser muito simples e direta, né? Mas vão ser no sentido dessa mais punição. Que tipo de punição a gente deve fazer, como a gente deve agir mais. E já para dizer, uma palestra curta dessa, é bom já dizer o que a gente... O punchline. O punchline quer dizer, o ponto principal da palestra é que o encarceramento é um ponto simples e que tem surtido efeito no Brasil. Surtiu efeito nos Estados Unidos, tem esse estudo de causalidade, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. O Zé Alexandre já mencionou, ele já fez um apanhado muito bom, teórica da teoria, né? A incapacitação versus dissuasão, né? A incapacitação e dissuasão, os dois efeitos da punição, e como cada um desses efeitos, dessas formas de punição atuam, é importante. Com mais polícia, mais encarceramento. Eu vou falar particularmente de mais encarceramento, que eu acho uma coisa até mais simples, que reduz o problema de Constituição Civil. Então, eu acho que, se a gente... eu acho que em São Paulo, é um caso interessante, porque eu vou mostrar os dados aí, foi muito por essa linha. E as coisas funcionaram. A taxa de homicídio, né, caiu muito, e, em grande parte, eu acho que foi devido a essa taxa de encarceramento que aumentou muito. Eu acho que a polícia tem melhorado bastante também, eu acho que é importante melhorar a polícia, mas o que eu gosto de uma ideia simples, eu sei que uma ideia simples é muito ruim, né? Todo mundo diz que uma ideia simples, um problema complexo, todo problema complexo tem uma ideia simples que geralmente está errada. Mas eu acho que nem sempre é verdade. Por exemplo, o Banco Central, inclusive isso é uma ideia que é simples e está errada. Porque achar que todo problema complexo tem ideia assim, enfim, é uma paradoxo. Assim. Mas então vou puxar por essa linha. Eu sei que a gente, numa atitude dessa, a gente é mais provocativo e gera muitos erros, mas é interessante para debater. Um exemplo que isso deu certo é o Banco Central, né, que a taxa de juros sobe, o que é inflação, fica um bicho complicado. Então, eu acho que as ideias simples é punição. Agora, antes de falar em punição, antes de falar da palestra, eu estou coordenando um grupo na Academia Brasileira de Ciências, na qual participam neurocientistas e
economistas e educadores, sociólogos. É um pequeno grupo, a gente não tem tanto capital humano no Brasil, mas um pouco sobre educação infantil. Quer dizer, a gente não deve olhar só o problema da punição, eu acho que a gente deve pensar um pouco mais no longo prazo. Eu acho que a gente tem vários ângulos que a gente olha, desde um neurocientista que vê o desenvolvimento do cérebro, a plasticidade dos cérebros. A gente tem que ensinar as coisas para a criança muito cedo, e quando você ensina muito cedo, a taxa de retorno quando ensina mais tarde é maior. Embora tenha alguns tipos de investimentos que você ainda pode fazer mais adolescente. O Heckman, né, esse ex-aluno dele, o Flávio Cunha, que foi tive a sorte de ser meu aluno de mestrado, né, tem muita relação. Ele vê que tem dois tipos de conhecimentos, tem os cognitivos e os não cognitivos. Os não cognitivos, você ainda pode interferir, disciplina, sociabilidade, você ainda pode interferir mais velho um pouco, na época de adolescente. Então, você pode salvar alguns... Eu estou participando com o Leandro, né, no grupo de câmbio de segurança, tem falado um pouco com isso. Né? Você pode fazer com adolescentes, pessoas mais velhas um pouco, mas fazer um treinamento um pouco baseado nesses princípios. Porque a maioria das pessoas tem um grupo lá e fala assim, não, primeiro temos que ensinar, tem que aprender línguas, aprender aritmética, e o garoto some. Mas se aprender coisas que não exigem esse tipo de conhecimento que se dá na infância, até antes, né? Um estudo interessante que fizeram nos Estados Unidos, tem uma pessoa de mães que chegam e simplesmente falam para a criança, shut up. Dizem 400 palavras, sendo que 200 são shut up. Quando o garoto Enquanto outras crianças de classe média alta, pais educados, dizem centenas e centenas de palavras que induzem o desenvolvimento posterior. Obviamente, uma criança dessa entra na escola, tem aproveitamento grande, absorvida pelo mercado de trabalho, enquanto a outra tem dificuldades. Então, é difícil, o que a gente aprende na neurociência? É difícil educar essas crianças mais tarde, provavelmente você precisa só trabalhar no não cognitivo, né, nessas coisas de disciplina, de coisa, e vão ter alguns tipos de funções também nessa sociedade. Isso é uma coisa importante para a gente aprender, porque ainda dá para salvar alguns. Mas, essencialmente, você tem que gastar a educação infantil para ter um problema menor para adiante. Mas, no curto prazo, é um pouco... Sem punição não tem solução. Uma coisa meio simplista, né? Quer dizer, direta. Então, eu vou falar um pouco sobre a comparação. Eu vou olhar assim, para São Paulo como um lugar já desenvolvido. Entende? Isso foi feito... Isso é baseado um pouco de entrevistas de jornais, algumas contas, os cálculos que eu fiz com meus alunos. Não tenho um paper acadêmico sobre isso. Mas São Paulo já obteve muito mais resultados do que o Rio, obviamente. Então, deixa eu mostrar aqui uns gráficos. Isso aqui, obviamente, o Zé falou um pouco, isso aqui não significa, são correlações, tá? São variações ao longo do tempo, conjuntas, não significa causalidade. Mas se olhar, por exemplo, esse aqui eu acho que se você olhar tanto nos Estados Unidos como São Paulo, aqui é nos Estados Unidos e aqui é São Paulo. Você aumentou a taxa de encarceramento nos Estados Unidos e você diminuiu a taxa de homicídios. Aqui você pode ter arguir até que você já teve encarceramento demais com pouco efeito sobre homicídios. Estados Unidos, pouco extra. Em São Paulo, os homicídios estavam subindo, você persistiu na taxa de encarceramento e os homicídios caíram. Eu acho que é um exemplo para as grandes metrópoles brasileiras. Isso aí é uma coisa que embora São Paulo está muito longe do desejável, em matéria de assaltos a armados, etc., mas, em termos de homicídio, foi uma vitória realmente. Isso aí continua caindo em São Paulo. Né? Então, é uma coisa para ser... E isso é mais simples. Isso aí é um grande problema, é um problema de Constituição Civil, de Constituição Penitenciária, porque já existem mandatos no Rio. Existem 25 mandatos não cumpridos. Então, não é a questão só do trabalho da polícia. Então, tem que ir lá... O trabalho final de ir lá encarcerar, que é uma coisa complicada. Se olhar para o Rio, você tinha comparar Rio com São Paulo. São Paulo, o Rio estava subindo a taxa de encarceramento e para um pouco, São Paulo continua subindo. Agora, só que interessante aqui, homicídio, Rio e São Paulo. O Rio, ele melhora um pouco, ele está subindo, ele melhora um pouco. São Paulo está piorando muito.
Então, dizer que o Rio é diferente, tudo bem, a gente tem que olhar para as coisas diferentes, mas vamos olhar para as coisas comuns. O Rio, ele estava melhorando, ele quase encostou em São Paulo. O César Maia acha ainda que o Rio é menos violento que São Paulo, porque a taxa de saiu essa semana no Rio, né? Mas é uma piada, né? Só a taxa se olhar, de assaltos no Rio e São Paulo são parecidas, ou São Paulo é até um pouquinho mais alto do que o Rio, mas simplesmente eles são reportados mais assaltos do que no Rio. Se você olhar de homicídios, São Paulo despencou e o Rio ficou constante. E isso aí é interessante olhar para esses gráficos, pelo seguinte, porque um problema que nós temos é o problema legal. A legislação é muito pouco severa. Outro problema é um problema do judiciário, que manda soltar frequentemente. Mas isso é verdade no Rio e em São Paulo. A legislação é a mesma, são leis federais. O judiciário é muito parecido o comportamento. E o número de policiais do Rio e São Paulo, per capita, é muito parecido. Não, o Leandro pode me corrigir, mas essencialmente é mais bem utilizado. A polícia de São Paulo é melhor que a do Rio, tem mais gente na rua, enfim, tem diferenças, mas não tem diferenças substanciais. O que tem diferença substancial é a taxa de encarceramento, que no Rio é metade de São Paulo, taxa de encarceramento per capita. Então, eu sei que isso aí é simplista, isso não podia ser um paper acadêmico, mas é para lançar uma ideia. Tá, isso. Talvez um dia escreva um paper acadêmico, mas, por enquanto, é mais importante lançar ideias provocativas. E eu tenho falado com gente do governo do Rio, de vários níveis, e começa a se acreditar um pouco que essas coisas possam ser aplicadas lá também. Então, a posição carcerária em São Paulo está subindo, então se aumentou a punição via aumento a posição carcerária. Isso aqui é um pouco o Rio. O Rio, para chegar a uma situação um pouco parecida com a de São Paulo, ele teria que quase que dobrar o número de prisões e vai ter um déficit aqui enorme. Um déficit de vagas enorme. E agora, então essa é uma questão que vira muito importante, não é só no Rio. Eu acho que a maioria das metrópoles estão nessa mesma situação, né? Tem que seguir um pouco o que São Paulo fez, que foi a taxa de encarceramento maior. E como essa construção de prisões são muito demoradas, você tem que começar agora para ter efeito depois, porque é uma coisa que tem um período muito longo. Deixa eu... Não sei que não. Deixa eu falar uma observação, é para o seguinte, que a gente tem esse debate público, né? Para quem beneficia, esse negócio de a gente tem que ser duro, e isso aí é uma coisa contra os pobres, etc. Eu achei muito interessante esses dados aí, que dizem que quem que sofre mais com a violência, né? Isso aqui são os dados tirei uma coisa da Folha, assim. Se olhar aqui as regiões de São Paulo mais ricas, que tem uma renda per capita mais alta, Moema e Alto Pinheiro, não posso trocar aqui na frente de você, né? Eu sou carioca, eu posso trocar as regiões, mas enfim. São as regiões que têm, obviamente, menos favela, tem menos população de idade que podem cometer crimes e que estão muito menos vulneráveis a problema de criminalidade. O problema de criminalidade está diretamente relacionado com a renda, quase que diretamente. Então, essa é uma questão de que você, ao fazer... Isso é uma coisa porque é importante para o debate público, porque muita gente não aceita ainda, principalmente no Rio, né? Acho que em São Paulo acho que já foi vencido um pouco esse debate de que você precisa investir mais em punição como política pública. No Rio, acho que essa questão ainda está muito mais em debate. E aqui a gente vê que os grandes beneficiários são a população de baixa renda. Os grandes beneficiários se olhar aqui, por exemplo, a redução de homicídios.
que houve em São Paulo foi no Grajaú e no Jardim Ângela. No Alto Pinheiro de Moema já não tinha homicídio. Quer dizer, isso é um argumento assim, não, isso aí é uma coisa que vai prejudicar os pobres, a população pobre que está nas cadeias. Isso é um debate muito frequente, né, devido ao brisolismo, né, que talvez seja a origem disso, mas tem outras origens também. Quando eu faço uma palestra dessa, no Rio é muito mais difícil. Então, quer dizer, os benefícios sociais são muito maiores, os benefícios de uma política dessa, para a população de baixa renda. Quem vai deixar de ser morto é a população de baixa renda. Quem vai deixar de sofrer é a população de baixa renda. Começar um mutirão para liberar uma opção de presos. No Brasil inteiro, começou pelo Rio. Não sei se vocês viram isso, mas é... Por quê? Eles disseram que a motivação deles é porque houve aquela violência dentro de uma prisão contra uma adolescente, uma menor, né? Isso aí gera, então, uma demanda muito grande para reduzir a superlotação, ou tirar o máximo possível de pessoas da cadeia. Então, tem um mutirão do judiciário, está o Gilmar Mendes, né, e junto com os outros, e que estavam nesse esforço. Agora, isso daí ocorre por quê? Porque as prisões não estão... Você tem uma questão social, é muito interessante, vou mostrar um pouquinho depois sobre a questão de causalidade, isso é um dado americano, trabalhando um pouco mais acadêmico, um pouco parecido com o que o Zé Alexandre falou, mas eu acho que é mais gritante ainda, dizendo que a taxa de carceramento é o mais importante. É um paper acadêmico nessa linha do Levitt, mais recente. Mas justamente ali ele faz menção a isso, que tem muitos sistemas prisionais que estão sob júdice nos Estados Unidos porque eles não cumprem minimamente a prescrição pela Constituição ou pela legislação de que você tem que dar um tratamento adequado. Então, se você não dá um tratamento adequado, você não pode mais prender gente. No Rio está acontecendo isso, no Brasil todo. Entende? Então, você tem esse problema de que os juízes muitas vezes liberam. Eles é uma função, uma reação à situação prisional. Então, se você não resolver o problema da Constituição Civil antes, você não leva efeito. Então, eu acho interessante também o número de mandatos de prisão não cumpridos, né? Aqueles dados que eu estava falando, se você começar a cumprir os mandatos de prisão, você vai precisar de não sei quantas mil vagas. Mas antes disso, vão soltar mais gente, porque a prisão já não dá mais. Então, o que eu estou falando, assim, que a sensibilidade, não é um estudo, eu não tenho nem os dados para isso, mas de que a parte que está impedindo uma queda maior é essa parte mais de Constituição Civil, que é mais fácil. Né? Obviamente, você vai precisar de polícia mais bem feita, polícia técnica, você vai precisar de investigação, vai precisar. Mas tem uma boa parte que é... Agora, deixa eu falar outra ideia aqui, que é... Então, isso aí, o Rio e São Paulo é parecido, a coisa que eu vejo mais diferente é a taxa de encarceramento. O sistema... Outra coisa que confunde um pouco, duas ideias, diminuir crime via liberação de aborto, não é realista. Tem um trabalho acadêmico do Levitt, mas essa coisa confunde. Uma época o governador do Rio estava falando que você vai começar uma campanha dessa, vai demorar 20 anos, vai entrar em problemas morais, de ordem ética, complexo, não vai servir, eu acho, para grande coisa prática. Entende? Então é uma coisa que eu acho que é bom limpar um pouco. Os economistas mesmo fazem um paper acadêmico interessante, mas não tem afetividade, mesmo que pode ter funcionado em algum caso, prática. Agora, deixa eu falar outra coisa aqui. Essa aqui eu acho que a maioria das pessoas vão estar concordando. Essa aqui eu não sei se as pessoas vão concordar, mas a minha forma de ver. Eu não sou... Tem muito economista que é liberal, que ele acha que é melhor... libertário, não sei o que, é melhor liberar a droga porque cada um faz o que quiser com a sua vida. Eu não penso dessa forma, não. Mas eu penso que é muito mais importante você combater violência do que combater droga. Eu acho que teve vários países do mundo que você caiu. Os Estados Unidos caiu o nível de violência e você não diminuiu o consumo de droga. Eu não estou dizendo que a polícia deva parar de combater droga, mas eu estou falando que o foco principal deve ser a violência. E muitas vezes associam um, não pode combater um sem o outro. Eu acho que tem exemplos muito importantes internacionais, São Paulo mesmo. Infelizmente, não caiu o consumo de droga, que a gente saiba. E o nível de violência caiu. No Rio, a gente está muito com essas duas coisas, dois objetivos comuns, que eu acho que é um erro.
Esse negócio de controle territorial, não sabia se o Zé Alexandre ia defender tanto, senão talvez eu não... Mas eu não gosto muito disso, porque eu acho uma coisa meio complexa. Você combate um território e vai para o outro, e você fica uma guerra ali. Eu acho que eu prefiro tirando as pessoas, mas eu não tenho modelo para defender. Mas eu não acredito tanto nisso. Mas enfim. Mas eu acho que a organização do Estado desse negócio é muito complexa, a gente não entende direito. E eu acho que a gente jogar todas as fichas nesse, eu preferia fazer a taxa de encarceramento, tirando o criminoso da rua, vencendo pela incapacitação e pela diminuição, né? E você focar primeiro nessa coisa de tirar criminoso da rua, tirar violência, e eventualmente a gente consegue alguma vitória contra a droga também, seria bom, enfim, mas juntar os dois, eu acho que está atrapalhando um pouco essa questão no Rio de Janeiro, pelo menos. Deixa eu falar um pouco de um outro paper aqui, bem rapidamente, só para ter uma evidência, porque eu só mostrei aqui coisas um pouco dos gráficos, né, dois variáveis mexendo, não falei nada de causalidade. Só um pouquinho de causalidade, tá? Isso é uma coisa técnica dos economistas, o Alexandre falou aqui. Os economistas tentando dizer alguma coisa além da correlação, falar de causalidade, falou muito bem sobre essa questão teórica, interessante dos economistas. Isso aqui é um estudo feito no Texas, ele fez estudos para os Estados Unidos como um todo, eu não li esses Estados Unidos como um todo, e disse que é muito parecido o que ele obteve dos Texas para os Estados Unidos. São dois gráficos que me impressionaram muito, porque eu encontrei depois de achar aqueles gráficos, aquelas correlações de Rio e São Paulo, né? Onde onde o homicídio caiu tanto em São Paulo e no Rio. E no Rio se aproximou, caiu no Rio primeiro, se aproximou de São Paulo, quer dizer, os morros do Rio já estavam lá, as favelas do Rio já estavam lá, e chegaram próximo, e depois que houve, se distanciaram. Esse nosso PDF não dá para importar, né? Eu também não estou roubando aqui o trabalho do cara, mas eu acho que ele não vai se comportar. Isso aqui é o que diz assim, as várias causas, o que reduziu a violência no Texas. Fazer um estudo de vários municípios. Ele controla, quer dizer, o que ele usa como variável instrumental, justamente é se a corte impediu um determinado município de prender mais gente porque a prisão não estava adequada de acordo com os padrões que deveria ter. Justamente que era o fator impeditivo. Então, o punição, que é essencialmente... punição é jail and prison, quer dizer, penitenciário e presídio. E cadeia, sei lá. Foi o grosso... Ele disse que, sei lá, o grosso do término da violência, de crime violento, ele separa crime violento e crime econômico. Do crime violento é devido teve a atuação da polícia, teve importância também, é bem menor. Oportunidade econômica não teve efeito nenhum. E a demografia é fator negativo. Você tem muita migração, você piora a situação de violência. Agora, se você olhar para crime econômico, furto, etc., então, a punição é importante, de novo, a cadeia para emprisionamento é importante, mas as oportunidades econômicas já passam a ser, obviamente, muito mais relevantes e é muito mais variado. Tem um conjunto de... Isso aqui é importante porque isso aí concentra onde você tem que atuar, entende? Porque dá uma direção, né? Porque não adianta... Porque tem muito esse debate, precisam melhorar... Obviamente, não é talvez por essa audiência aqui tanto, mas que o público assim, precisa melhorar as condições econômicas para depois fazer a redução da violência. Enquanto isso aí é da criminalidade. Isso aí está dizendo, para crimes violentos não adianta muito, e para crimes econômicos isso adianta. Então, mais ou menos isso, quer dizer, é uma coisa meio desagradável, se a gente saber que tem que ir por essa rota. Mas, por outro lado, também a gente deve renovar a esperança de gastar mais recursos de educação infantil, principalmente, que depois de um certo tempo só alguma atuação de não cognitivo. Mas é um pouco isso.
talvez vocês não estão surpresos de um carioca olhar para São Paulo como uma solução parcialmente resolvida, mas, do nosso ponto de vista, é um pouco por aí. Obrigado aí, professor.